Será que os vereadores podem derrubar um decreto emitido pelo prefeito? Ou, se for em âmbito estadual, poderia a Assembleia Legislativa derrubar, tornar inválido o decreto do governador? Eu recebi essa dúvida pelo meu canal do YouTube e vou compartilhar a resposta aqui com você também. Antes de responder, vale a pena a gente lembrar que o Poder Legislativo tem a importante função de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Vale lembrar também que a competência de criar e aprovar as leis é do Poder Legislativo. E também lembremos que os poderes são independentes entre si, cada um atuando dentro dos seus limites impostos pela Constituição e outras normas. Bom, agora sim, dito isso, vamos ao que interessa. O artigo 49 da Constituição Federal diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, dentre outras funções que tem ali, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Num dos últimos vídeos do canal, em que eu falei sobre a função de legislar e trouxemos algumas características das leis, eu falei que uma lei aprovada pelo Legislativo, ela tem que ser inovadora ou inovar na ordem jurídica. Um decreto do Executivo, ele está abaixo da lei na hierarquia das leis, ou seja, ele não tem força de lei. Portanto, um decreto do prefeito ou do governador, ou mesmo do presidente da República, não podem criar direitos e obrigações novas não previstas ainda em lei. Uma outra característica que nós também falamos nesse outro vídeo é que a lei é genérica e, por isso, muitas vezes ela precisa ser regulamentada, trazer mais detalhes para o prefeito poder botar em prática. E essa regulamentação, com os detalhes de como o chefe do executivo deve proceder, é feita justamente por meio dos decretos. Por isso que as leis orgânicas municipais, quando falam das atribuições do prefeito, dizem que eles têm a função de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E fiel execução de quem? Das leis. Aqui eu peguei o exemplo da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis. Então, a Constituição Federal está nos dizendo que se o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, enfim, os chefes do Executivo, criarem um decreto ou qualquer ato normativo instituindo direitos e obrigações novas no mundo jurídico, o Poder Legislativo não só pode, como deve, sustar esse ato que foi além dessa função regulamentar, porque é um ato inconstitucional, já que estaria invadindo a competência do Legislativo. E se você for um pouquinho mais adiante no artigo 49 da Constituição Federal, existe uma outra atribuição do Legislativo, que é zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, o que reforça essa ideia que a gente acabou de falar. Se você procurar aí na lei orgânica do seu município, na parte que fala das competências da Câmara Municipal de Vereadores, você deve encontrar esse artigo falando da sustação dos atos do prefeito, porque é uma norma que tem que ser reproduzida pelas constituições estaduais e municipais. E provavelmente até no regimento interno da Casa Legislativa você deve também encontrar essa previsão. Agora sim, respondendo à pergunta do vídeo, a Câmara de Vereadores pode sustar um decreto do prefeito, a Assembleia Legislativa pode sustar o ato do governador e de todos os órgãos vinculados ao Poder Executivo. Mas o prefeito não pode criar um direito novo, então? Pode, desde que faça pelos meios corretos, que é mandando um projeto de lei para a Câmara Municipal analisar, discutir e votar, e o governador da mesma forma lá para a Assembleia Legislativa. Mas, importante dizer também que esse controle, esse poder que o Legislativo tem de suspender a eficácia do decreto, também tem os seus limites. A Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa, da mesma forma, não podem exorbitar, extrapolar na sua função, porque seria questionado no judiciário. É claro que é um controle político do Legislativo sobre o Executivo, mas não é para ser usado como manobra político-partidária, de perseguição ou coisas do tipo. Porque numa democracia que se preze, só cabe interferência de um poder sobre outro quando esse outro ofender
o ordenamento jurídico vigente, ultrapassando essa linha de suas competências, das barreiras colocadas pela Constituição. E a Constituição faz isso justamente para resguardar a integridade da nossa democracia. E como a Câmara susta o decreto do prefeito na prática? O instrumento adequado para isso é também um decreto, só que um decreto legislativo. A Constituição Federal não fala dos procedimentos para a elaboração de decretos legislativos, então são os regimentos internos de cada casa que devem regular esse tipo de norma, dizer como vai ser os trâmites. Mas, de uma maneira geral, acontece da seguinte forma: se os vereadores identificarem que o prefeito exagerou no seu decreto e usurpou a competência do Poder Legislativo, basta a Câmara elaborar um projeto de decreto legislativo e, se aprovarem com o voto da maioria simples da Casa, o decreto é promulgado pelo próprio presidente da Câmara e ficam sustados os atos daquele ato do Executivo. E com isso, o Legislativo imediatamente tira a eficácia daquela norma que o prefeito criou e não deixa que esse ato interfira na nossa vida, nos obrigando a fazer ou deixar de fazer tal coisa. Enfim, o que o prefeito havia determinado por decreto não vai mais produzir efeitos jurídicos. E aqui vale a pena te passar rapidinho o conceito de decreto legislativo, que é o seguinte: sempre que o Poder Legislativo precisar resolver algum assunto que esteja ali naquele rol de competências exclusivas da Casa Legislativa, e quando essa decisão, esse ato tiver efeitos externos, ou seja, atingir outros poderes, isso vai ser concretizado por meio de um decreto legislativo. E por se tratarem de assuntos da competência exclusiva do Legislativo, não depende da concordância, que é a sanção do chefe do Executivo, para já surtir efeitos. Porque, como eu falei, é a própria Casa Legislativa quem vai promulgar esse ato, beleza? Vou ficando por aqui, e se você gostou do assunto de hoje e puder deixar uma curtida aqui no vídeo, isso ajuda bastante o crescimento do canal, e eu te agradeço muito por sua parceria por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.